Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedores do Corinthians, torcedores também e torcedores do Botafogo. Falemos um pouco sobre essa partida que aconteceu na Neoquímica Arena e que acabou resultando na vitória do Timão por 1-0, né, gol do Gustavo Mosquito, né, uma vitória muito importante do Corinthians, né, que mantém aí a perseguição ao Palmeiras, né, evidentemente que o Palmeiras por ter vencido e continua à frente com a diferença de 4 pontos, o Verdão não está dando mole, e é muito interessante esse movimento, né, enquanto o Palmeiras não está dando mole, está vencendo todas as suas partidas, né, o Palmeiras está deixando muito claro quem é que quer ficar com o título, mas é impressionante como tem times que não estão desistindo disso. E acho que neste momento a principal equipe que não está desistindo da tentativa de tirar esse título do Palmeiras é o Corinthians, né? Embora o Flamengo também venha muito bem, esteja se recuperando bem. Outras equipes também, como Fluminense, Internacional e outras também, estão fazendo aí um trabalho bacana, e estão muito próximos ainda do líder, mas o Corinthians e segue a ser o melhor e maior perseguidor do Verdão. Né? O Corinthians está deixando muito claro, o Palmeiras não pode realmente dar mole, não pode. E essa vitória contra o Botafogo foi uma vitória construída no equilíbrio tático, na minha opinião, muito interessante. A equipe foi para o jogo preocupada, evidentemente, com a partida pela Copa Libertadores de América contra o Flamengo no meio de semana. Né? Entrou com um time aí um pouco alternativo, alguns dos seus destaques estiveram no banco de reservas, né? Alguns até voltaram para campo, para a equipe no segundo tempo, mas a equipe foi certamente para o jogo com a formação ali alternativa, porque a cabeça de alguns jogadores certamente está ali no jogo contra o Flamengo no meio de semana. No entanto, a gente viu uma equipe taticamente muito bem organizada dentro de campo. E isso é um ponto para se destacar nesse Corinthians. Né? A gente percebe uma equipe taticamente muito evoluída, cada vez mais evoluída. É claro que vai ter jogo que não vai conseguir jogar bem. A gente percebe ainda que é uma equipe em construção. Né? Quando joga fora de casa, se ressente também de uma melhor qualificação, também no banco de reservas, né? E também de alguns jogadores que ainda não estão entregando tudo que poderia, porque ou voltaram de lesões recentemente, né? Ou porque também não consegue jogar bem nessa equipe, não consegue, por exemplo, entender algumas funções ali dentro de campo, né? Ou seja, grosso modo, tem alguns jogadores que não estão tão bem no Corinthians e tal, mas o mais importante é que, taticamente, a equipe está evoluindo. E essa evolução ela fica muito visível no fato de que, cada vez mais, quando a equipe muda uma ou outra figura, a equipe consegue ter um comportamento muito parecido naqueles momentos, em relação àqueles momentos em que os titulares estão todos eles presentes na equipe, né? Nessa partida contra o Botafogo, o Corinthians esteve controlando o jogo, do começo ao final, na minha opinião. Teve ali um início que o Botafogo tentou sair um pouco mais, mas o Botafogo, curiosamente, quando ele tentava agredir o Corinthians, ele deixava muitos espaços. E aí, visivelmente, mostrava que tem um problema que o Luiz Castro precisa fazer aí, que é construir melhor essa recomposição. A equipe parece ter dificuldade para recompor, e quando isso é uma coisa necessária na equipe, a equipe deixa um pouco a desejar. O Botafogo, ele tem ali alguns destaques, ele tem ali alguns jogadores que conseguem, na minha opinião, fazer o jogo funcionar muito bem. Acho que pelo setor esquerdo, né, o setor é muito bom, com o Jefinho e também o Marçal. É um setor que pode evoluir ainda mais e pode entregar muitos bons resultados para o Botafogo. Né? No meio de campo, os volantes, na minha opinião, estão deixando a desejar. Né? Hoje foram o Tietchan e o Patrick. Na minha opinião, a questão, por exemplo, da construção, né, porque uma equipe moderna também precisa construir também a partir dos seus volantes, ela está deixando a desejar com jogadores que às vezes se limitam ou às ações mais defensivas, e também eles, quando tentam alguma coisa a mais, também eles se comprometem muito no jogo negativamente, deixando a equipe ali desguarnecida no setor defensivo. Né? Então, os volantes do Botafogo, na minha opinião, não estão legais. Né? A dupla de hoje teve um outro momento até que funcionou bem, mas na maior parte do tempo, na minha opinião, não funcionou. Né? Também acho que essa linha de três à frente com o Piazon, o Lucas Fernandes e o Jefinho também pouco funcionou, e também pouco conseguiu ter boas ações defensivas. Né? O Piazon, a meu ver, até muito abaixo, aliás, né? É um jogador que, às vezes, vive aí de uma grande partida, mas que, em geral, também não tem entregado muitas alegrias para o torcedor do Botafogo. Né? Infelizmente, tomara que se recupere, mas não consegue. E um problema grave desse Botafogo é que a bola não chega muito para o Edson. Né? Então, o pessoal pode achar que, de repente, o Edson não está tão bem, aqui precisa de um centroavante, mas tem uma questão tática nesse jogo do Botafogo, que a bola não chega para o centroavante. E ela vai chegar para o centroavante, evidentemente, com muito mais facilidade, quando houver uma associação melhor entre o meio campo e o jogador de frente, no caso, que é o Erisson. Né?
Para tanto, esse jogador que joga centralizado precisa ter um papel muito mais dinâmico, muito mais ativo e muito mais criativo. Isso não tem acontecido. Essa bola também pode chegar muito mais facilmente para o Erisson. Se esses dois jogadores de lado de campo, hoje no caso o Jefinho no setor esquerdo e também o Piação no setor direito, eles conseguirem, por exemplo, se aproximar da área, mas não somente buscando fundo, né? Também, ao chegar perto ali da área, procurar, por exemplo, uma tabela, se associando ali e tal. Enfim, né, o Erisson saindo do espaço para que um desses jogadores também consiga se aproveitar do espaço deixado, né, do vacilo da marcação, né, que pode seguir o Erisson, esse jogador pode atacar o espaço ali em condição de marcar. Então a gente não vê isso também acontecendo muito no Botafogo em alguns momentos, né? Quando isso acontece, a equipe consegue fazer boas partidas. Quando não acontece, a equipe deixa a desejar, e foi o caso de hoje, ao contrário do que vinha acontecendo aí nas duas últimas partidas do Botafogo. Já o Corinthians, na minha opinião, teve um controle do jogo muito interessante. Era um Corinthians lúcido desde o primeiro tempo, um Corinthians que tinha alternava ali, às vezes, a marcação no bloco médio, né? Colocava uma marcação ali no bloco médio à saída do Botafogo, e essa marcação, sobretudo quando o Botafogo caía, tentava sair para o setor direito, o Botafogo pecava muito, que por isso conseguia gerar muitos jogadores ali no entorno do portador da bola, também frustrava muito a criação de linha de passe, e o Botafogo não tinha muito sucesso. A meu ver, taticamente, o Botafogo falhou nesse momento, quando não tentou também explorar um pouco mais o outro lado, o lado com o Jefinho e também com as subidas do Massal, né? Então, ali com o Piação, às vezes até o Patrick de Paula pintava por ali também, ou ficava como opção, e o Daniel Borges também, e o Lucas Fernandes, que também às vezes caiu por ali, não funcionou esse setor aí, né? O Corinthians marcava muito bem, e quando o Botafogo tentava alguma coisa para o outro lado, ou então quando havia uma virada de jogo, ou tal, já incomodava um pouco mais, porque o Corinthians parece que se viciou ali, sobretudo no primeiro tempo, em marcar o Botafogo naquele setor, né? Então, a gente percebia que não funcionava, mas o Corinthians mostrava realmente um equilíbrio muito grande, pautado aparentemente na leitura do que eram as dificuldades do jogo, uma leitura muito boa do que era o seu adversário, né? E uma leitura também das suas próprias dificuldades em campo. Qual é a nossa dificuldade aqui? Como é que nós podemos lidar com ela? Como é que nós podemos debater com essa dificuldade para sabermos evoluir em relação a ela? A gente vê isso claramente no Corinthians hoje no primeiro tempo, e nós vimos principalmente no segundo. No segundo tempo, o Corinthians, inclusive, olha, no primeiro tempo, o Corinthians poderia ter feito muito mais de um gol, tá, gente? Poderia ter feito muito mais de um gol e ter resolvido, ao meu ver, a partida ali no primeiro tempo. No segundo tempo, contudo, para mim, o Corinthians foi melhor. Apesar de que a gente tem um jogo até melhor, porque o Botafogo também saiu um pouco mais. Mas prevaleceu a qualidade do Corinthians, que conseguiu, até com algumas alterações ali, conseguiu também ampliar o seu domínio no sentido também de criar um pouco mais, de ter mais jogadas ali agudas de gol, né? Então, a gente percebe que enquanto a volância do Botafogo deixa a desejar, nós percebemos que a volância do Corinthians com Fausto Vera e Rony já tem um nível muito melhor. No segundo tempo, entra ali o do Queiroz, que também ajuda muito ali a equipe a ficar ainda melhor. O Roberto também entrou juntamente com o William, com o Adson, né? Então, esses jogadores ali que entraram com o Maicon, que entraram no segundo tempo, aumentaram ainda mais a consistência do Corinthians, tanto defensiva como também na projeção ao comando de ataque, né? Ao comando de ataque, né? E acho que esse Corinthians mereceu a vitória. Mereceu a vitória porque aparentemente não fez tanto esforço assim. Claro que fez, mas a impressão que a equipe deixou foi que não precisou se esforçar muito para vencer o Botafogo, né? É claro que se esforçou, mas essa impressão de facilidade que o Corinthians teve, e que em alguns aspectos de fato aconteceu, vem também da atuação do Botafogo, que não esteve uma boa jornada, e também, de certa forma, facilitou o jogo para o Timão. Então, o Botafogo não conseguiu reproduzir aquilo que vinha fazendo antes. Não é fácil jogar na Neoquímica Arena, né? Mas hoje, até em virtude do Corinthians estar com a cabeça muito focada na Copa Libertadores de América, era um jogo que eu esperava um pouco mais do Fogão. E nesse sentido, o Glorioso deixou um pouco aí a desejar, né? Acho que não está nada perdido, o Botafogo ainda tem condição de fazer uma grande campanha, agora que um ou outro jogador mais protagonista está chegando para o Botafogo. Então, eu acho que um futuro breve aí reserva bons sinais, reserva boas coisas para o Botafogo, e os sinais, às vezes, aparecem, às vezes não. Hoje não apareceram tanto, mas, por exemplo, no último jogo, a gente já viu alguns sinais de que essa equipe pode sim ter um bom padrão tático aí, pode evoluir bastante e pode também ter uma cara de equipe muito mais protagonista do que é neste momento. Já o Corinthians, o que a gente percebe é que o Vitor Pereira está conseguindo ter um controle total dos seus jogadores, parece conhecer cada limitação do seu jogador, parece atrelar cada característica do jogador ao modelo de jogo, ao esquema tático e ao comportamento que ele queira que a equipe desempenhe dentro de campo. Parece que cada jogador é um soldadinho do Vitor Pereira que consegue executar da melhor maneira possível aquilo que o técnico pede dentro de campo, né? Então, essa equipe, que em alguns momentos parece uma equipe até comum, em alguns momentos, se você não reparar bem, você vai chegar à conclusão que talvez seja uma equipe comum, com alguns traços ali
de grandeza, não é uma equipe comum. Isso é só aparência. É uma equipe muito forte, que está se notabilizando por um padrão tático evoluidíssimo, que vai ganhar cada vez mais relevo com o passar da temporada e que vai fazer contra o Flamengo um confronto assim, gente, emocionante e muito difícil. Um confronto que não tem aí vencedor a priori, não tem favorito a priori. É um confronto que qualquer um pode passar, porque o Flamengo está numa crescente, uma clara crescente, vendo uma evolução legal, né, com alguns jogadores ali muito, muito bons mesmo, né? O Vidal hoje é jogador do Flamengo. Olha só, o Vidal tá jogando no Brasil e no Flamengo tá jogando bem, né? Mas esse Corinthians, meus amigos, com esse padrão tático aí, com essa luta, com esse entendimento do que é cada adversário, com esse entendimento e essa leitura do jogo, e com essa visão do que são suas próprias dificuldades e a necessidade de superá-las dentro de campo, esse Corinthians também vai dar muito trabalho para o Flamengo e, ao meu ver, não tem favorito para esse confronto. Mas o que importa para o jogo de hoje foi essa vitória do Timão, que deixa o Corinthians como o principal perseguidor do Verdão no Campeonato Brasileiro. E se o Verdão demole, o Timão está aí para incomodar. E por que não? Por que não chegar muito mais perto aí? E por que não, se o Palmeiras fraquejar, até mesmo ficar com a liderança do Campeonato Brasileiro? Isso não aconteceu até agora, não foi por demérito do Corinthians, gente. Foi por méritos indiscutíveis do líder do campeonato, que é o Palmeiras. Né? Então, se o líder continuar com esses méritos todos, não vai dar para o Corinthians ir para time nenhum. Mas se o líder vacilar em algum momento, e se o Corinthians continuar com essa pegada bem competitiva, o Corinthians pode sim, por que não, chegar à liderança do Campeonato Brasileiro em algum momento. E se chegar, meu irmão, aí o negócio fica complicado, porque aí todo mundo sabe o que acontece, né? Deixou o Corinthians chegar, é pesadelo. É isso.